Santa Escolástica, irmã gêmea de São Bento, foi a primeira monja beneditina, viveu entre os anos 480 e 543. O dia de Santa Escolástica é festejado anualmente a 10 de fevereiro. Natural de Núrcia, região italiana da Úmbria, Santa Escolástica e São Bento eram filhos de Eutrópio, descendente de uma antiga família de senadores romanos, os Anici, e de Cláudia, que faleceu no parto. Sendo eles de família rica e nobre, receberam educação primorosa e sólida formação na fé cristã. Aos 12 anos, foram enviados para Roma para aprofundar nos estudos. Herdeira do patrimônio familiar e revelando-se distante dos bens terrenos, pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Possivelmente seja esse o significado de seu nome, escolástica, aquela que desde cedo foi dedicada à escola do Senhor, a seguir os passos de Deus. Bento discerniu pela vocação ao ponto de passar a regra para sua irmã e ela tornou-se a fundadora do ramo feminino, as Beneditinas. Não demorou muito, muitas jovens começaram a seguir Cristo nos passos de São Bento e de Santa Escolástica. Ela foi uma dócil aluna de Bento, do qual recebeu a sabedoria do coração, a ponto de superar seu mestre, ao que narra São Gregório Magno nos seus Diálogos, único texto de referência com poucas menções sobre a vida desta santa. Ele descreve ainda um particular episódio, no qual ela revela uma acentuada personalidade humana e grande profundidade espiritual. Com 12 anos, foi mandada a Roma, junto com seu irmão Bento, onde ficaram escandalizados pela vida desregrada da cidade. Bento tornou-se eremita, por primeiro, enquanto Escolástica pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Antes, entrou para um mosteiro, próximo de Núrcia, e, depois, transferiu-se para Subiaco, seguindo o irmão, que havia fundado a abadia de Monte Cassino, ao leste de Nápoles. Ali, em apenas 7 quilômetros de distância, fundou o mosteiro de Piumarola, onde, com as co-irmãs, seguiu a regra de São Bento. Deu, portanto, origem ao ramo feminino da Ordem dos Beneditinos. Escolástica gostava de falar, a respeito de Deus, sobretudo com o irmão Bento, com o qual se encontrava uma vez por ano. O local onde faziam diálogos espirituais era uma casinha, situada no meio da estrada entre os dois mosteiros. São Gregório Magno narra que, no último dos seus encontros, datado de 6 de fevereiro de 543, pouco antes da sua morte, Escolástica pediu ao irmão para prolongar a conversa até na manhã do dia seguinte, mas Bento se opôs para não violar a regra. Então, Escolástica implorou ao Senhor para não deixar o irmão partir, debulhando-se em pranto. A seguir, um temporal inesperado e violento obrigou Bento a ficar com ela, levando-os a conversarem toda a noite. A primeira reação de Bento com o temporal improviso foi, porém, de contrariedade. Que Deus onipotente possa lhe perdoar, irmã. O que você fez? E Escolástica respondeu: Eu lhe implorei para ficar e você não me ouviu. Pedi a Deus e ele me atendeu. Agora, pode ir, se quiser, deixe-me e volte ao seu mosteiro. Foi uma espécie de revanche da irmã, que não pôde se entristecer pelo amadíssimo irmão, pois ele mesmo lhe havia ensinado a se dirigir a Deus, com todas as forças, durante as dificuldades. Assim se destacaram os dotes femininos de Escolástica: docilidade, perseverança e também audácia ao obter o que desejava fortemente.
3 dias depois deste encontro, segundo São Gregório, Bento recebeu a notícia da morte da irmã com um sinal divino. Viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de uma pomba branca. Então, quis enterrá-la na sepultura que havia preparado para si, onde também foi enterrado, pouco tempo depois. Como seus pensamentos sempre estiveram voltados para Deus, era justo seus corpos também ficassem unidos na mesma sepultura. Santa Escolástica é invocada como intercessora contra tempestades, chuvas e relâmpagos. Também intercessora pelas crianças que sofrem convulsões. Tradicionalmente patrona dos mosteiros beneditinos. Oremos. Santa Escolástica, pelo mistério da comunhão dos santos, ouso lhe pedir a graça de silenciar e não procurar conversas que não me levem para as coisas do alto. Peço-te a graça de, no ambiente onde eu vivo e trabalho, ser um instrumento da paz, e amar aos meus irmãos como você amou, São Bento, seu irmão gêmeo, pela sua intercessão que o bom Deus nos proteja de tempestades, raios, e nos guarde seguros na vossa proteção. Ó Deus, que prometestes habitar nos corações puros, dai-nos, pela intercessão de Santa Escolástica, viver de tal modo, que possais fazer em nós a vossa morada. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Escolástica, rogai por nós. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos de oração.